Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Aqui, né? A gente fez o programa com ele aqui, do Jogo Sagrado. Eu tinha conversado com o Andrés a respeito dessa situação e ele me disse: Pascoal, o negócio está bem encaminhado e eu vou fazer o acerto até o final de agosto. Eu imaginava que fosse mais para frente. Aí o Andrés, ontem teve uma reunião do Conselho Deliberativo, uma reunião pedida por pessoas que fazem parte da oposição do Corinthians, exatamente para cobrar do Andrés uma posição, abrindo o que eles chamam de caixa preta do estádio do Corinthians, quanto é que deve, quanto é que não deve, quanto que pagou, quanto é que deixou de pagar, por que deve para cá, por que deve para lá, porque tem um empréstimo, porque o CIDs. Então, para esclarecer tudo isso, né, o presidente do Corinthians foi chamado ontem para uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para prestar esses esclarecimentos aos conselheiros. E na hora, o Andrés manifestou realmente o acordo que ele já tem, não está assinado, esse acordo não está definido, assinado, não está registrado no cartório, ainda não, mas já está apalavrado, isso já está conversado, os documentos estão sendo trocados para acontecer o acerto. A gente tem uma arte aí para mostrar para o torcedor do Corinthians como é que o pagamento será feito, de que forma o pagamento será entabulado. Então a dívida do Corinthians com a Odebrecht cai para 160, 170 milhões. A dívida do Corinthians com o BNDES continua em 470 milhões. O Corinthians paga 6 milhões por mês. Todo mês o Corinthians paga 6 milhões de reais para abater a dívida com o BNDES. Entre novembro e fevereiro, essa cota cai para 2 milhões e meio. Por quê? Porque nesse período não tem jogos de futebol, é um período carente de jogo de futebol, então a arena é deficitária. Então esse valor foi acordado com a Caixa e cai para 2 milhões e meio, o acordo é de 12 anos com a Caixa. O que o Corinthians fez com a Odebrecht? Os CIDs que o Corinthians ainda tinha, o Corinthians repassou para a Odebrecht. O Corinthians ainda repassou para o Odebrecht as obras não concluídas. O Corinthians fez um estudo, ainda à época do presidente, do Roberto como presidente, né? Ele fez um estudo mostrando para o Odebrecht que entre 250 e 280 milhões essas obras não foram concluídas. O presidente do Corinthians, hoje, o Andrés Sanches, apresentou para o Odebrecht dizendo: vocês não concluíram isso, vocês não fizeram isso, nós temos os CIDs para pagar e a dívida do Corinthians cai vertiginosamente. De 1 bilhão e 30 aproximadamente, a dívida do Corinthians cai para 470 milhões para pagar para o BNDES, que continua pagando, tem um prazo de 12 anos e o presidente do Corinthians disse que vai pagar, e todo aquele montante que devia para a Odebrecht exclusivamente cai para 170 milhões. Então, é um acordo excepcional. Maravilhoso. Eu acho que o presidente do Corinthians tinha que ser aplaudido pelos torcedores do Corinthians e pelos conselheiros do Corinthians. É um acordo muito bom feito pelo Corinthians, colocando inclusive os CIDs, que era uma situação. O Corinthians tinha essa situação dos CIDs, o presidente do Corinthians reclamou muito com o ex-prefeito de São Paulo, do mesmo partido dele, do PT, que acabou não promovendo o que deveria promover. O Fernando Haddad. Eu não ia falar o nome para não criar polêmica. Não, mas é uma informação. Uma informação, o Andrés falou aqui no Jogo Sagrado. Falou mesmo, tem razão. Eu até ele chamou ele de mentiroso. Falou que era mentiroso, incompetente. Incompetente e mentiroso, que não cumpriu o que tinha combinado com o Corinthians na promoção do CIDs. E aí o Andrés ficou irritado. Agora conseguiu colocar o CIDs nessa negociação com o Odebrecht. E eu aqui tô, o que eu soube de pessoas do Corinthians que estavam na reunião do Conselho Deliberativo e o que foi dito e o que me passaram, eu estou passando para vocês, isso é um grande acordo que o Corinthians fez. O Corinthians está muito perto de concluir o pagamento, Pascoal, da arena. Então repete agora, resumidamente, devia quanto, caiu para quanto? O valor total estipulado, analisado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians era de 1 bilhão e 30. 1 bilhão e 30. 1 bilhão e 30 milhões. Sim. Perfeito? Caiu, o Corinthians vai pagar 470 milhões que deve para a Odebrecht, perfeito? Não, o BNDES. Para o BNDES. E para o Odebrecht deve entre 160 e 170 milhões. Essa é a dívida do Corinthians com
O estádio agora, 600 e quanto que vai dar isso, mano? 630. 640, 630 milhões. É o que deve ficar a Arena do Corinthians. Que é um preço razoável, gente. É um preço razoável. A 1 bi e 30. Eu acho que é extrapolar. Agora, o Corinthians fez toda essa armação, não tem nada ilegal nisso aí, hein? É tudo dentro da lei. O Corinthians tem os CIDs e vem pagando regularmente e por isso conseguiu esse acordo com a Odebrecht para saldar a dívida. Ou seja, era um braço de ferro e o Corinthians venceu. Conseguiu bater. Eu só entendi, quem chamou quem de mentiroso? Não, no jogo sagrado, quando teve aqui o Andrés, chamou o ex-prefeito de São Paulo, o Haddad. Porque havia sido, segundo o Andrés, havia sido combinado um negócio do CIDs e não teria sido cumprido na hora H. Sim. Mas, ô Benja, é importante frisar que até agora o Corinthians já pagou para a Caixa, nesse empréstimo do BNDES, em torno de 160 milhões, de 2014 até agora. É 630 mais... Não, isso já foi pago. Isso aqui já foi pago dentro do que o Corinthians... Eu estou calculando o preço do estádio. Não, sim. O que o Corinthians deve hoje no custo total é esse valor aí, Sormani. 640. 640 pau, 630 pau. 630, vamos colocar 630. Já pagou quanto? 160. 790. Para ficar redondinho, 800 milhões. Quase o valor que o Andrés falou de origem. Então, porque a princípio, quando o estádio do Corinthians foi orçado, custava isso, 800 milhões. Me surpreendi muito quando essa obra passou para 1 bi. 200 milhões de euros, só para dizer, tá? 200 milhões de euros. Vai passar de mais de 1 bi essa obra. Não, aí que tá. A obra era 1 bi. Não, mas esse valor agora que o Corinthians deve é em torno de... Aí cai de preço. Não, mas peraí. Eu li 1 bilhão e 600, eu cheguei Não, isso daí era calculando juros, enfim. Essa matemática eu também quero na minha vida. A obra inicial girava em torno de 800 milhões. Essa obra passou a custar 1 bi, depois passou para 1.200 e a diretoria do Corinthians aí não se manifestava. Era uma caixa de Pandora, ninguém sabia o valor exato da arena, quanto tinha sido pago, etc. O Conselho pediu essa reunião, né? Houve uma auditoria, no qual o Conselho fez parte dessa auditoria e apresentaram os valores. De acordo com a exposição desses valores, agora entende-se que é realmente um bom negócio, porque agora tá às claras o quanto deve e como vai pagar. E é razoável pagar, né? Desses 160 milhões que o Corinthians já pagou à Caixa, através do empréstimo do BNDES, o Corinthians ele tem agora uma cronologia para tentar reduzir esse custo de valor. Porque, querendo ou não, Sormani, é igual um financiamento de imóvel. As primeiras parcelas, você praticamente só paga juros. E a amortização é isso daqui. Vai 90% dos juros e 10% de amortização. Com o passar do tempo, inverte esse processo. Aí você vai pagar lá no final 90% de amortização e 10% de juros. O Corinthians ele precisa tentar reduzir o máximo possível esse tempo para justamente encurtar o período de juros que o Corinthians pode pagar. Existe sim uma matemática para que o Corinthians consiga arrecadar mais dinheiro, ter uma receita maior com a Arena, justamente para tentar reduzir isso daí. Porque é um dinheiro que está comprometendo o futebol também. Esse dinheiro que o Corinthians arrecada com a Arena, o Corinthians não põe a mão. Inclusive, numa futura negociação com a Caixa, o Corinthians está tentando dividir esse faturamento para que o Corinthians possa usar metade do que arrecada com a Arena com o futebol e metade para o pagamento do estádio. Ainda não foi aprovado. Ainda não foi aprovado. E o acordo estabelecido... A Caixa. Cabe à Caixa aprovar isso daí também. Ao invés de pagar 6, pagaria 3. O acordo estabelecido entre as partes rezava que toda a arrecadação que a Arena gerasse seria um pagamento do próprio estádio, até a quitação total. O Corinthians está vendo uma dificuldade muito grande para, inclusive, quitar folhas salariais, investir no futebol, e ele tenta essa alternativa aí, reduzindo a margem de juros da Caixa e abrindo um leque para que o Corinthians possa usar metade do dinheiro arrecadado com o futebol e conservando a outra metade para o pagamento do estádio. Se vai acontecer ou não, Pascoal, o tempo irá dizer. Mas o Corinthians, quando fez esse acordo, ele sabia que ele corria o risco de depois, no futuro próximo, não haver esse acordo, de pegar metade para o futebol. O acordo que foi feito agora, me parece mas o acordo é com o Odebrecht, com a Caixa não foi feito acordo nenhum ainda. O acordo da Caixa está sendo pago, 6 milhões por mês. Mas o Corinthians ele vai sentar com a Caixa, Pascoal, para tentar reaver essa situação também. Já tentou da outra vez. Já houve inúmeras conversas. E não conseguiu reduzir. Agora houve uma divisão. O que o Corinthians conseguiu com a Caixa é diminuir nos 4 meses, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, o Corinthians paga 2 milhões e meio, não 6 milhões. Porque não tem atividade no estádio. Não é verdade. Novembro tem atividade, dezembro até metade do mês. Mas o estádio não foi feito para fazer show? Não. Aí não dá inicialmente pra fazer show? Não. A ideia do Corinthians não era. O Corinthians era para... fecha. Há alguns eventos, por exemplo, tem aquele... Não dentro do estádio. O Corinthians não queria fazer a Arena Multiuso. Esse foi um dos eventos. Tem sim. Não, tem evento dentro do estádio. Aquele que eu fui lá dos caminhões lá... Mas quando o Corinthians construiu a Arena, eu me lembro de entrevistas do presidente. Não era uma arena multiuso, era uma arena para futebol.
Aí eles perceberam que, acho eu, não sei, isso eu estou dizendo, que foi uma furada. Vou ficar 4 meses parado, exatamente. Claro. Bom, subentende então, o Corinthians... Mas só um minuto, os meses que você não tem futebol no Brasil... É janeiro. Você também não tem shows. Os grandes shows no Brasil não são na época das férias. Vamos lá. Você não tem, em janeiro, show no Morumbi ou no Allianz Parque. Shows grandes você não tem. Não tem. Depende da... Não tem janeiro, fevereiro, gente, não tem. Quer dizer, na alta temporada do verão no Brasil não tem show? Não. Isso que eu acho esquisito. Né? Não, porque é férias aqui. O Collins tocou em fevereiro. É só você ver. Mas os turistas vêm pra onde? Pra cá. Não, se você pega os grandes shows... Você não tem dezembro, no talvez no começo, depois não tem não. A mentalidade do brasileiro é diferente. O brasileiro aqui chega dia 15 de dezembro, a cabeça do cara já está longe. É diferente do americano, do europeu, né? Que nem o senhor Mani falou e é verdade. Pô, eu fui ver um jogo da NBA dia 31 de dezembro. Sim. É jogo normal. O campeonato inglês, dia 1º de janeiro, tem rodada. No Brasil não tem nada, gente. É uma cultura nossa. Só entendendo o seguinte. Agora, música ao vivo em restaurante, Paulo Lima, aí é uma coisa universal. Mas tem um ano inteiro. Porque a Odebrecht cobrava do Corinthians esses quase 1.200, né? 1.160, quase, vamos colocar 1.200. E agora cai praticamente pela metade do valor. Então a Odebrecht vai arcar a outra parte? Não. O Corinthians está pagando com o CIDs. Com o CIDs e com as obras que não foram pagas. O Corinthians não está deixando de pagar. A gente não fez entender. Não, o Corinthians ele repassou para o Odebrecht esses CIDs aí, por isso houve essa amortização. O Corinthians reduziu o valor que o Odebrecht achava que o Corinthians devia e o Corinthians ainda pagou. Agora vem os CIDs que eram do Corinthians. O CIDs está no valor de 400 e quantos mesmo? Era 400 e pouco. Então isso daí. Então a Odebrecht agora ela abraça os CIDs que eram do Corinthians. Não, os CIDs não são do Corinthians. Os CIDs são utilizados para... Sim. Gente, você precisa se preparar. Não, estou preparado. O Pascoal parece professor de cursinho. O Mano parece professor de faculdade tentando ensinar. O CID é você vai, qualquer empresa pode ser um objetivo. É CID, não é CID. Ele falou CID. Os CIDs. Gente, Sormani, que bicho são chucro. Investimentos que são feitos na Zona Leste de São Paulo, na Zona Oeste de São Paulo, na Zona Sul. Se você construir alguma coisa, em qualquer setor menos populoso de São Paulo, que não tenha... Menos populoso, não, menos favorecido. Menos favorecido. Você populoso lá tem razão. Menos favorecido, você vai ter os CIDs a seu favor. E você pode utilizar isso para abater das suas dívidas ou, se você tiver outros compromissos, para também saldar. Tem lugares em São Paulo que, se você vai montar sua empresa... Você compra cotas do CID. Tem lugares em São Paulo que, se você formou aqui no Rio, não sei. Se você vai abrir uma empresa... tem isenção de uma série de coisas. Você tem isenção, IPTU mais baixo, tem uma série de custos mais baixos por um período, 10, 20 anos. É para incentivar você a abrir sua empresa lá. Porque a Zona Leste é uma área extremamente populosa dentro da cidade de São Paulo. E é uma forma de você atrair... Você mantém ali o cara trabalhando próximo de casa. Claro. Uma série de coisas. Claro. Entendeu? Peraí. Você tem mais alguma dúvida? Não, era só isso mesmo. E o Corinthians também... Porque anteriormente era o Corinthians o responsável. Se não são aqueles assuntos que qualquer criança de 8 anos domina, né? Ele não conseguiu encontrar no Google, porque ele não sabe. Porque no Google... Ele não sabe como colocar. Ele botou Sidney, parecia uma... Ele não conseguiu escrever Sidney. Olha, o Google deixou o pipo na mão. Pareceu o Sidney Magal. Eu fui em 2 reuniões. A médio prazo, o que isso você acha que refresca os investimentos no futebol? Porque o torcedor gosta de saber também de contratação, essas coisas. Dá uma refrescada a médio prazo? Porque a curto não, eu acho que no total... Benja, presta atenção, no total, você tem um abatimento da dívida com a utilização dos CIDs e com a utilização do que não foi construído no Corinthians. Então, isso é muito grande. O Corinthians passa a dever 180 milhões, quando devia 1 bi trelelê. Então, de tudo isso não é assim, diminuído... Não é assim. Não caiu de 1 bi para 180 milhões. Não, mas eu quero me inscrever nesse CID. Não é assim. Não é assim. Você tem, já pagou um X, certo? Já, 160. Mais 460. Deu quanto em CID? Deu mais 400 em CID. A Odebrecht dá 560. Mais 280 de obra não construída. Lembra daquele Não, mas aí não vai pagar. Não, isso aí também desconta. Desconta 280 também desconta. Não é que caiu de 1 bilhão para É que a Odebrecht cobrava do Corinthians 1 bi. Devido aos juros e aos valores. Agora CIDs. Agora o Corinthians para o Odebrecht só paga já pagou uma parte e tem ainda mais 130, né? Para pagar. Isso. Agora a pergunta que fica é a seguinte: o Corinthians vai tentar pagar isso
continuar com essas parcelas altas e pagar num curto espaço de tempo, ou ele vai tentar diminuir o valor da parcela e estender o valor do o tempo de pagamento? São duas situações. Se for no tempo normal, paga em 12 anos. Se o Corinthians conseguir, junto à Caixa, para pagar metade do que arrecada e a outra metade fica para o clube, que é o que está sendo proposto para a Caixa, eu pago 6 milhões, mas eu vou pagar 50% e metade disso eu vou utilizar para usar aqui no fundo de caixa, para fazer o clube virar. Aí o Corinthians vai pagar com o dobro de tempo. No tempo normal, 12 anos paga. O que foi, mesmo? Vai pagar, Benja. O que foi? Não, o assunto chato. Você que abriu o programa. Eu tenho que abrir, mas eu não tô. Não, é chato, mas é necessário. Então vamos mudar o assunto. O futuro do Corinthians depende dessa dívida. Eu não falei nada, eu só tô quieto, porque é um assunto muito chato. Por exemplo, se eu estivesse em casa agora, o Fox Sports Radio é um programa que eu assistiria, é um programa que eu mais gosto. No mundo é esse programa aqui. Mas, por exemplo, se eu estivesse em casa agora, vocês, BCD, e juros, e o Debrecht. Não, mas é pra tentar decifrar dúvidas, a gente tem que ver bem, é necessário, cara. As pessoas têm que chamar o Luiz Nassif. Peraí, Luiz Nassif, por favor. Quer falar alguma coisa? Estão recebendo o Sardenberg. O Sardenberg, gente boa. Vai de futebol. O Sardenberg é ótimo. Não, mas isso aí... Mas o pagamento do Estado está sendo baixado. Agora você odeia. Legal, já acertou a dívida. Sabe o que é? Eu vou falar pra você. Porque teve suas origens. É assim, teve um sujeito que falou que não ia pagar e agora vai. São 24 anos a dívida ou 12, é isso? 12 ou 24. Vamos esperar passar os 12 a gente volta no E outra, renegando a origem dele. Se quiser, eu não vou estar aqui. A origem da matemática, da economia, que tanto fez. Só um bom uísque, né? O senhor hoje aqui tem 3 pessoas falando ao mesmo tempo. Deturpando a matemática. Deixa eu só falar um negocinho. Isso é importante porque eu não falei que pode gerar... Sim. Agora, já que foi explicado isso, agora vamos virar a página dentro desse mesmo assunto. O que isso pode significar? A montagem de um time melhor, mais competitivo. Vai sobrar dinheiro para o Corinthians contratar. Por exemplo, o Flamengo fala em Balotelli, o Corinthians poderá falar também. O Flamengo contratou um Felipe Luiz e um Rafinha, o Corinthians também vai poder contratar. Nesse momento ele está engessado em relação a grandes contratações porque tem essa dívida. Equacionando essa dívida, melhorando a forma de pagamento, diminuindo o valor, vai sobrar consequentemente. Mas eu não acho que seria para investimento nesse porte, não, senhor. Eu acho que isso daí. Por exemplo, se o Corinthians construir estádio, não para de ganhar título. Se o Corinthians debitar. Mas que vai ganhar título. Mas, senhor Mani, se o Corinthians debitar 3 milhões por mês aí, dessa parcela que ele paga, 3 milhões por mês ajuda no pagamento da folha salarial. Mas não é um dinheiro para investir pesado em contratações. Não é pilha, não. O que interessa é título, não é contratação. O Corinthians começou a construir estádio em que ano? 2012, não é? 2010. 2010. Mas o que o Corinthians ganhou de título? Curiosamente, deixa eu explicar um negocinho pra você. Curiosamente, quando o Corinthians contratou melhores jogadores, o Corinthians com melhores jogadores, o Corinthians com um elenco melhor, fica muito mais próximo de